Oi pessoal, boa noite, estamos ao vivo aqui no Kawai, é a sua live semanal Melhor de 3, dia de estreia, a gente está muito feliz com esse projeto Melhor de... Olha que lindos aqui, ó. Pois é, toda semana agora a gente vai contar, vai falar, vai resenhar sobre futebol, sobre esportes de uma forma muito leve, descontraída e claro, sempre com muita informação, então a gente tem um encontro semanal marcado aqui, você participa com a gente, manda sua mensagem, manda sua opinião, seu comentário, pode ser uma pergunta para um dos participantes, sim, porque eu não estou sozinha nessa, vocês estão me vendo sozinha aqui, mas não, tem mais gente para chegar, pode vir! Muito tempo, obrigado. Muito tempo, obrigada. Beleza? Tamo junto. Você, tudo bem? Beleza? Fica aí à vontade, né? Vamos lá, vamos começar então falando, a gente tem vários temas para abordar, daqui a pouquinho tem jogo pelo Campeonato Brasileiro também, 8ª rodada do Brasileirão, temos jogo da Seleção Brasileira amanhã, jogo importante para a seleção, especialmente pela parte do ânimo, né, Sgarbi? A gente tá precisando aí embalar uma sequência boa antes da Copa América, né? Exatamente, finalmente agora com o trabalho do Dorival, né, que é um cara que, além de um grande treinador, fez um grande trabalho em Flamengo, em São Paulo. Você já viu o dedo do Dorival? Né? Eu sabia, essa pergunta sempre chega, né, cara? Impressionante. Já sei que vai perseguir. Não, é impressionante. Mas o Dorival é um cara que, desde que ele chegou na seleção, a seleção vem encontrando bons resultados. Ele ali com o Endrick, né? Não vamos falar da mão do Dorival ali com o Endrick também, de ter colocado o Endrick em campo no momento certo, que já vem de 3 gols seguidos. Então, pra mim, eu tô bem empolgado com a seleção, viu, Paloma? Bem empolgado. O Dorival é mais de grupo, né? Ele não, eu pelo menos escuto falar que todos os grupos que ele fez parte gosta, adora ele, assim, do Flamengo, do São Paulo e tal. Exato. Então, cara, você conhece ele, né, Edmilson? Conheço. Ô, Edmilson, me conta uma coisa. O que acontece com o nosso futebol, especialmente futebol puxando aí um pouquinho da seleção brasileira que não ganha um título de Copa do Mundo há mais de 20 anos, vai. Você foi o último, né? Não é uma vampeta que só se contra, né, Edmilson? Pô, pelo amor de Deus, né? Torcer contra o nosso mercado é burrice, né? Pelo amor de Deus. Eu sou apaixonada pela seleção brasileira e não adianta. Bom, pessoal, primeiramente, né, sucesso nesse novo projeto, Melhor de 3, aí que vocês possam realmente colocar em prática todo o talento que vocês têm aí, de carisma, de amizade, de alegria acima de tudo. Né? Eu acho que sempre quando se lança novas plataformas, programas, assim, eu sempre digo, a gente precisa contribuir, né? Vim aqui fazer uma entrevista, contribuir para o nosso setor, né? Eu falo setor assim porque eu sobrevivo do mercado do futebol, né? Sobrevivi durante 20 anos quando eu jogava e agora sou presidente de clube. Eu acho que a seleção brasileira encontrou aí, depois de muito tempo, acho que demorou muito, Paloma, para encontrar um treinador. O nosso amigo Ancelotti nunca declarou que teria vontade de ser treinador da seleção brasileira. É um excelente treinador, mas o nosso amigo Edinaldo colocou na cabeça que ele ia ser treinador da seleção. E ele nunca deu nenhum. E perdemos praticamente aí quase 2 anos, não é pouco, né? Sim. Então eu acho que o Dorival, ele é um cara que tem uma certa liderança diferente do Tite. O Tite também tem esse lado paisão de comportamento, mas o Tite ele tem uma maneira diferente, o Dorival, do Tite. Eu acho que ele consegue ser esse paizão, amigo que precisa dessa rapaziada, mas ao mesmo tempo é um cara que entende bem de bola e na hora que tem que cobrar, né, principalmente naqueles caras que são mais craques, que são mais estrelas, né, um resultado a nível de comportamento. Eu acho que a maior virtude do treinador é isso. Eu tenho uma pergunta falando de seleção, né? A seleção era a mais temida do mundo, você passou na pele isso, né? Todo mundo tinha medo de jogar com a seleção brasileira. O que mudou para você, na sua percepção? Olha, eu tive esses tempos, eu acho que foi uns 15 dias, eu tive lá na Romênia. Foi feito um jogo lá de despedida do Raj e daquela seleção de 94 da Romênia, que ficou quinto no Mundial de 94. E por incrível que pareça, eu fiquei batendo papo com o Mourinho, que era o técnico nosso dos All-Stars, né? All-Stars veteranos. Só o Mourinho, fiquei batendo papo. E eu fiquei batendo papo com o Mourinho, falei, pô, Mourinho, cara, o que acontece com Portugal, que tem tanto treinador no mundo, não é só aqui no Brasil. Safra muito boa. Eles estão por toda parte, cara. É verdade. Ele falou, Edmilson, nós estudamos muito e o Brasil, enquanto ficou só, a parte técnica, ficou só de olho no talento que o Brasil brota, talento a cada 2, 3 minutos, esqueceu de aprimorar o talento
conforme foi a mudança das gerações, né? Então ele me deu um start ali que ele falou assim, aí eu comecei a ver, nós não temos um livro de método de jogo do Tele Santana, Sim. que foi um dos grandes, para mim, educadores históricos. A gente tem uma biografia do Filipão, uma biografia do Escolar, do Vanderlei, mas a gente não tem livros técnicos. Se um cara lá do Macapá que tem uma escolinha, ele quer aprender futebol, ele não tem. E nós somos o país do futebol. Né? Então eu acredito que nós, respondendo, a gente, quando a cereja do bolo, que é a seleção brasileira, ela não funciona, é uma cadeia de erros que a gente vem cometendo. Desde aquela época. Desde aquela época. O 7-1 também é um marco, né? Ali abre uma porteira de que alguma coisa vai dar errado. Eu acho que foi a sirene, né? Que acendeu ali e disse assim, não, a gente tem que estar fazendo alguma coisa errada. Talvez a Copa das Confederações, um ano antes, de 3-0 numa seleção espanhola eu me iludi, já... viu? Eu me iludi aquele Iludiu? dia. Nossa O senhora. campeão voltou, aí o Parreira e o Filipão falaram que a gente ia ser hexa, chamou uma responsabilidade dentro de um time que perdeu a maior estrela, que era o Neymar, numa lesão, e acabou ficando órfão de talentos, na verdade, naquele Mundial. Lamentavelmente, essa geração que jogou aí ficou marcada, e fica marcada quando você ganha e fica marcada quando perde. Por isso que quando o jogador vai para a Copa do Mundo, ele vai para a guerra, não tem momento para distração. E ainda quer levar cabeleireiro para mudar o cabelo. A parte raiz. Tá? Não, tem que ser raiz. Mas Edmilson, você que, com quantos anos você foi convocado pela primeira vez? Fui com 23 anos. Pô, bem jovem também, né? Jovem. Bem jovem, só que você vê um jovem hoje na seleção, né? Paloma, Rodrigo, Edmilson, que é o Hendrick, que com 17 anos ainda nem completou os 18 anos. Tem uma fotinho dele aí, pra gente jogar aqui no nosso telão? Do Hendrick bonitão aqui, também? que é um cara que, pô, na seleção parece que não sentiu o peso da amarelinha, cara. Como que você explica isso assim, também, sendo um jovem que já vestiu a camisa? Tem como explicar, na verdade? Cara, eu acho assim, né? Eu vivi ali no começo do Messi, Sim. né? Lá no Barcelona. Sim. E eu vi o cara bem de bola, eu vi o menino lá, a gente ia jogar um jogo lá importante, eu todo concentrado, né? Como é que eu vou marcar o fulano, o ciclano, o Messi tava lá assim, ó. Né? Você vê a diferença, o Henrique, você vê o comportamento dele, eu acho que ele foi a diferença do Campeonato Brasileiro do Palmeiras. Aí. Sim, também acho. Ele fez a diferença. No É um jogo cara contra o que faz Botafogo, mágica. ele pegou a bola assim e falou assim, deixa que eu resolvo. Não foi resolver. Foi exatamente, Aquele literalmente placar- isso. Foi aquele lá, foi igual aquele 6-1 lá do Barça e Paris Saint-Germain, que o Neymar pegou a responsabilidade e mudou Sim, o jogo. sim. o jogo. O Hendrick mudou o Campeonato Brasileiro. Então, quando você vê o comportamento de um jovem de 17 anos, como eu vi o Messi, e vê o comportamento que nada impressiona, que eu já vi jogador com 17 anos sair para jogar lá fora, ele tremeu, ele não levantou. Sim. Entendeu? Então, esse índice de maturidade do Hendrick, ele tá surpreendendo muita gente. Mas eu digo essa pressão, porque já tem pressão em cima Sim, dele. tem Óbvio muita. que tem. Já vou comparar até com o Pelé, tem uma entrevista aí, não gostou. Ele não gostou da comparação, Não mas pode é também, isso, né? é o jogador que é fora de série, que é capaz de decidir um título, que é capaz de decidir uma partida. É um Messi, é um Ronaldo Fenômeno, é um Cristiano Ronaldo, é um Neymar, isso. né? O Hendrick entra nesse patamar. Ele não gostou da comparação, mas ela é pertinente pelo que ele tem feito em tão pouco tempo, né? O cara que faz mágica em campo. Ele não ter gostado é um pouco da maturidade dele também, né? Achei legal a resposta dele. Ele porque tem mostrou que personalidade, ele não, personalidade. ele não fala, legal. não tem frases protocolares, ele fala o que ele Eu pensa, falo- ó. eu acho assim, Olha a foto ó, dele aqui, ó. ó, sem a camisa. E nesse lance aqui, o que você achou, Edmilson? Que ele fez o gol ali, né? Fim da partida, ele definiu a ele vitória fez da seleção. ele fez um E marco tirou. dele. Mas não pode tirar a camisa, Edmilson. Se era uma partida, toma cartão. Não, eu dava dura. Dava dura? Dava dura. Ô, moleque, e aí, meu? Vai tirar a camisa uma hora dessa, não que você fez o gol, pô? Não Amistoso. Já tá aqui. Defende aí, não, tô brincando. Mas no amistoso, tirou a camisa, fez gol no último lance praticamente. Pra mim tem que tirar a camisa. Extravasou. Extravasou, tá certinho. Porque é um jovem, né, Edmilson? É um jovem. Há muito tempo, pra mim, desde o Neymar, a gente não vê uma promessa assim como o Hendrick, cara, assim, com holofote mundial. Todo mundo, caraca, quem que é esse moleque? Pô, não comparando os dois jogadores, mas é a grande sensação do futebol brasileiro agora, não é? Pra mim é uma promessa, não, é uma realidade. Porque fazer o que ele fez no Campeonato Brasileiro do ano passado e tá fazendo agora na seleção,
eu acho que o mais importante aí a nível de formação, ele tá aí no período de decisões da vida dele, né? Sim. Ele está saindo do mercado sul-americano com um tipo de cultura diferente do Madrid. Tem diferença Europa e América do Sul? Futebol, falando de futebol. Futebol não é um comportamento de vida. E porque, cara, a sua vida pessoal ela é tão importante quanto a de dentro de campo. Sim. Ainda mais no mundo que a gente vive. Eu não gosto de fazer comparação de geração da minha com a geração atual. Mas, cara, se o cara não ficar realmente concentrado, focado naquilo que o Messi e o Cristiano fez, pô, foi coisa... Daqui uns 10 anos, Paloma, a gente vai olhar o Messi e o Ronaldo, o que eles fizeram nesses 10 anos, coisa de extraterrestre. Não, eles revezaram o melhor do mundo. Você entende ou não? Um ano eu ganho, outro ano você ganha. Então, eu acho que essa fase do Endrick, de decisões extra-campo, porque agora, a nível de campo, o negócio está andando. Mas muita coisa extra-campo pode atrapalhar esse desenvolvimento dele. Vocês sabem muito bem, vocês estão no meio do futebol, conhecem 200 mil histórias, você também no meio do artista, você sabe. Não sabe, bicho? Entendeu ou não? Então, eu acho que ele tem que estar bem amparado socioemocionalmente e efetivamente. Eu acho que é muito cultural. Afetivamente, né? Culturalmente tem uma diferença. Tem que se adaptar. Lá tem a sexta à tarde. Né? Ele vai ficar jogando videogame a tarde inteira. Tem que dormir, fazer a sexta. Dá uma descansadinha, dá uma Ele come às 2 horas, aquele Ramoncito. A qualidade de vida é boa. Já que a gente tá falando do Endrick, gente, é o seguinte, eu tô aqui com a live aberta, manda mensagem, pode interagir com a gente, mandar pergunta, mandar comentário também sobre seleção brasileira, a opinião de vocês. Último treino antes do amistoso de amanhã contra os Estados Unidos. E aí é o seguinte, provável time do Brasil, provável time do Dorival Júnior. Bento, Danilo, Marquinhos, Beraldo, zaga do PSG titular, Wendel, João Gomes, Bruno Guimarães, Paquetá, Rafinha, Rodrigo e Vini Júnior. O Endrick tá no banco. E aí? Pra mim é muito do Dorival, que ele já deixou meio claro assim, de não pular etapa, né, Paloma, também, de ir com calma com o Endrick, tá dando certo colocar o Endrick no segundo tempo, ele decidindo, querendo ou não, eu sei que tem toda essa expectativa já, realidade, como o Edmilson trouxe, mas é um jovem de 17 anos também. Então, pra mim, o Dorival sendo esse cara mais experiente. E o Dorival, aliás, trabalhou com o Neymar no comecinho do Neymar no Santos também, né? Verdade. Ele sabe bem como funciona o jovem, enfim, nesse momento. Então, pra mim, tá certinho segurar. Pra mim, segura, assim, põe no momento certo, que em breve... Pra mim, é muito óbvio que ele vai ser o 9 da próxima Copa, assim, titular. Mas tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. E é legal que você falou do Neymar, porque o Neymar teve problema com o Dorival no começo da carreira. Então, assim, ele sabe lidar com essa molecada e o Neymar é muito acima da média, ele já falava isso. Mas realmente esse negócio da maturidade, ele já conhece bastante por causa do Neymar, né? Eu gosto muito do futebol do Neymar. Eu acho que ele sofre muito com as lesões, né? As lesões prejudicaram muito o futebol dele também. Mas eu ainda confio, ainda acho que ele pode estar na próxima Copa. Você acha, Edmilson? Também acho. Acho que ele joga na Arábia? Sim, tipo, não desmerecendo, mas tem diferença técnica com a Europa, né? Eu acho que as lesões, elas podem acontecer, mas tem uma tal de prevenção que você pode evitar, né? Eu acho que principalmente no esporte de alto rendimento, se você faz um tipo de prevenção a nível de trabalho, a nível de peso, de condicionamento, você consegue eliminar esse risco de lesão. Mas eu acho que dos últimos tempos aí, depois de Ronaldinho Gaúcho, é o jogador com mais repertórios de drible, de criatividade, ele é fantástico. E a gente vai precisar muito do Neymar, da experiência do Neymar, tal, chamar atenção para essa Copa do Mundo 2026, sim. Que legal. Eu acho que o Neymar pode ser o cara que vai chamar atenção e vai deixar Rodrigo, Vini e até um que eu acho que chega para a Copa, que é o Estevão, do Palmeiras. Você acha? Eu acho que ele é o cara mais parecido ao Neymar. E o Wesley do Corinthians? Também é bom jogador, mas eu acho que o Estevão mais completo. Eu gosto muito dele. É um menino que tem uma cabeça legal, família, parecido com o Endrick, assim, mas é um perfil de 1 contra 1, repertório de drible. E vai pro Chelsea ou não? Eu tô achando que... Eu acho que ainda é cedo. É cedo. Né? Eu acho, na minha opinião, é cedo ainda. Eu acho que eu faria mais esse ano aqui. E não sei se o mercado inglês seria um mercado bom pro perfil dele, sabe? De jogo, principalmente. Barcelona tá sem grana, Real Madrid já tá cheio.
Adoro. Barcelona tá quebrado. A Paloma que é Real Madrid, olha, essa veio do fundo da Não, água. mas a gente também é fase, né? Nós deitamos no Real Madrid na minha época lá, que vocês ficaram Bons sempre tempos, hein? Tá bons tempos, É, né? porque eu Vai lembro demorar que- pra voltar. Exatamente. Ó, quero saber a opinião de vocês. O Rafael Ferreira da Silva mandou uma pergunta legal aqui. Vocês acham que o Paquetá deveria ser desconvocado por causa da investigação sobre manipulação? Ele entrou e não entrou bem contra o México. Então, abraço pro Rafael, pra galera aí mandando mensagem, né? Pergunta, aquela mensagem também. Pode mandar que a gente vai ler, mandar abraço pra Não vocês fica em aqui. cima do muro, não, hein, gente? Não, pode deixar que aqui A é. gente pula de cabeça do muro aqui, ó. É, Pô, pode deixar. fica em cima do muro, velho. Não, de jeito nenhum. A situação do Paquetá é bem delicada, né? É bem Delicadíssimo. difícil essa situação. É um cara que já é uma realidade no futebol mundial, um cara que possivelmente iria para o Manchester City na próxima temporada. E existe essa questão. Não tem como a gente ignorar uma situação que existe hoje em relação às apostas, lá, os casos na ilha de Paquetá. É uma situação que existe, que está sendo investigada. Até que seja investigado realmente, que o cara seja julgado, o cara, por lei, e também no meu entendimento, o cara é inocente. Tem que julgar o cara. Que foi a Fato. decisão da CBF em não desconvocar. Então, pra mim a CBF tá certa. Vamos supor, eu não sei, eu não sou juiz aqui, eu não sou ninguém pra julgar, né? Mas vamos supor que o cara é inocentado em agosto, vamos supor, e depois o cara perdeu uma Copa América por uma injustiça. Mas se for condenado depois em agosto também, aí vai Será ter que que ele tá acabar. com cabeça pra isso? pra Exato, competir? isso que eu pergunto. Esse é o ponto também, né? Imagina, Porque será que eu, ele tá com cabeça pra tá lá. E às vezes você sabe como que é a boleiragem, aquelas brincadeirinhas. Nossa, que os caras devem tá zoando o Imagina, cara, não deve ser A tão... torcida tá falando muito ali no vejo. Cara, eu não sei, eu acho assim, JP, eu não sei, cara, eu não iria não. Eu já vi jogador desconvocado da Copa das Confederações um ano e eu tava dividindo o quarto com o cara tá com um problema pessoal, ele chorava a noite inteira, não deixava eu dormir, lá no Japão, porque ele queria ir embora e resolver o problema dele. Caramba. E possivelmente esse cara perdeu a oportunidade de ir bem na Copa das Confederações e ir pra Copa do Mundo um ano antes. Não, é complicado, né, É cara? complicado, o cara não tá com cabeça, o cara tá com o emocional lá embaixo porque ele pode ser banido do futebol. É muito. É muito pesado. É pesado. Isso porque ele tá numa fase muito, Muito boa. boa. Animal. Mas, ele tá, mas vocês não acham que teve Você acha que o Veiga não tá melhor que ele? Quem? momento o de Veiga momento? Mas de cabeça tá, o futebol hoje, irmão, você tem É. que ter cabeça, bicho. Só que será que não teve um papo, o Edmilson, ele com o Dorival, por exemplo, ele com Ah, o não presidente tem, da não. CBF? Fala pra Não, você. Entra, você sabe muito mais que eu. Perde a isso, bola é e erra e sai o gol dos É difícil, caras. imagina. E aí, E aí que fica o- todo mundo e aí cai que pra nós cima vamos falar dele. aqui? É, não, tá esse certo. É complexo Desse lado- pra caramba, velho. E Só não- pedir, peraí. A audiência tá boa, tá? Tá boa? Gente, vambora. Manda pro pai, pra mãe, pra todo pro amigo. Aqui internet, aqui eu falo pro público, não tô nem aí. Vou tomar café aqui e A gente vai vou. interagir com a galera, tá certinho. Não é? E vão aprendendo. Vambora. Então eu acho assim, o lado emocional do atleta hoje, o cara não faz uma temporada boa, de um dia pro noite ele não faz gol. Tem alguma coisa, ou o cara tá machucado, ou ele tá saindo com a mulher do vizinho, ou tem alguma coisa que ele tá fazendo. Ó, Ele tá daqui a bebendo pouco a gente demais. vai soltar aqui o meme. Daqui a pouco a gente vai falar de Corinthians também, mas temos ainda um pouco de seleção brasileira. Duas pautas com você que jogou, conhece bem como é o futebol na Espanha. Primeira, a condenação dos torcedores em relação ao caso de racismo contra o Vini Júnior. Né? Uma condenação histórica, inédita, e que eu acho que serve de exemplo para o mundo e principalmente aqui para o Brasil. Que a justiça aqui no nosso país seja implacável também. E é isso, 8 meses de cana para os torcedores que foram identificados, que foram acusados de racismo e agora vão pagar por isso. O que você acha? Não, eu acho justo, eu acho que se é uma lei e foi julgado, tem que pagar. Agora, a questão de racismo existe no Brasil, na Espanha, em todo o mundo. Né? Eu acho que as autoridades, os gerentes, os dirigentes, né, dos campeonatos devem realmente puni-los, né, os torcedores que fazem esse tipo de ação. Eu só acho que existe o racismo em todo canto do mundo. Sim. Não é só lá na Espanha, não é só aqui no Brasil, é em todo lugar do mundo e deve ser punido essa pessoa que age desse jeito. Uma coisa que me impactou uma vez, eu fui pra Itália há 6, 7 anos atrás, e aí eu fui de trem, acho que de Milão até Roma. Eu nunca vi isso na minha vida. Me impactou, tipo, uma pessoa negra sentava e um branco levantava. Aí eu perguntei para um italiano que estava comigo, ele falou assim, não, a gente não senta aonde um negro senta. Eu falei, que cultural, isso, cara? exato. Era muito, isso na Itália. E aqui no Brasil, graças a Deus, eu não vi essa cena. Tem, mas eu nunca vi essa cena. Mas isso pra mim
foi muito impactante, que eu nunca tinha visto. E eu fui num jogo, na época Fiorentina, que eu estava em Florença, foi Fiorentina e Roma. E tinha um jogador, o Gervinho, da Roma. Sim. Ele pegava na bola, o estádio inteiro imitava o macaco, complicado. cara. É. Era uma coisa, eu até filmei na época, era coisa muito forte. Era criança, gente adulta, mais velha, o Gervinho pegava na bola, a torcida imitava no estádio eu fiquei louco, nunca vi E aquilo. eu acho importante essa condenação, porque serve de exemplo para outras pessoas também, né? Porque claro. o Vini Júnior, cara, para mim é um guerreiro pelo que ele passou e pelo que ele desempenhou em campo, né? Total. Porque mesmo com a cabeça assim, cara, imagina como ele ficou, né? Com toda essa situação, é um cara que vai ser eleito, na minha opinião, tem que ser eleito o melhor do mundo agora. Sim. E ele lutou por isso. Lutou por isso, ele não então. ficou quieto. Foi uma luta, exatamente. E teoricamente é uma luta sozinho. Sozinho. Ninguém lá Ele levantou uma bandeira sozinho. Aquela imagem da ponte com o boneco enfocado, louco, tá gente, louco, aquilo aquilo ali é desumano, É é desumano. cruel demais, é pesadíssimo. E tem uma imagem bem conhecida também que rodou o mundo de uma mãe, por exemplo, junto com o filho criancinha e o filho insultando o Vini Júnior. Aí quando uma pessoa filmou, a mãe foi pra cima dessa pessoa que filmou, você tá expondo meu filho e tal. Não, parece que é algo cultural, assim, não pode ser. Agora, pra mim, punindo, pela primeira vez aconteceu essa punição com torcedores lá na Espanha. Com essa punição agora, vai servir de exemplos para novas gerações entenderem que não é legal. Que pelo amor de Deus, é um crime, cara, pelo amor de Deus. Mas fez, né? Exato. Bom, hoje eu tô aqui com a camisa da Seleção Brasileira, porque eu falei que eu sou uma apaixonada pela Seleção Brasileira, não adianta, isso não sai de mim. Para um jornalista, é muito importante cobrir Seleção Brasileira. Quando você pega a credencial e vê, pô, vou cobrir a seleção, você atinge um outro status, tudo que envolve a seleção e você tá lá, você olha e fala, nossa, é tudo muito diferente. Como é que é ser campeão do mundo? É tudo muito diferente também, né? Porque, exemplo, eu lembro da primeira Copa do Mundo minha assim, que eu assisti, que eu lembro foi a Copa de 86 do México. Aí acabava lá o jogo, aí o cara fazia o gol e ia lá pro campinho lá em Itaquaritinga e queria fazer o gol igual o cara fez, o pênalti e tal. E aí imagina o cara lá de Itaquaritinga catava laranja, aí pra você catar do laranja, sair do improvável e você jogar uma Copa do Mundo, né? Demais, cara. Então eu acho assim, a seleção brasileira, ela não é do jogador, não é do repórter, não é do presidente da CBF, ela é do brasileiro. Né? Então o sentimento, eu falo Edmilson, tive 70 convocações aí e tal. Quando eu ia na Copa, eu vestia a camisa da seleção, eu tinha um olhar de torcedor e pertencimento pela minha infância. Vi o Brasil ser campeão em 94, nossa, eu lembro. Comemorei pra caramba, eu tava lá em Jaú ainda, lá no 15 de Jaú e tal. E eu acho que esse sentimento, Paloma, tem que voltar a brilhar nos nossos jogadores. Mas passou mesmo, Edmilson? Aí eu acho que não tem como se diz assim, aquela vontade mesmo, sabe? Uhum. A gente deixa, não tô julgando, porque eu não vivo lá, né? Mas parece, quando a gente vê assim um time em conjunto, um time unido nos treinamentos, na reportagem, a gente está nos bastidores, ouve uma coisa ali, outra ali, você olha que o grupo realmente está unido. E às vezes quando você percebe uma atitude, de exemplo, perdeu nos pênaltis, todo mundo saiu, ninguém foi lá, vai ser torcida pelo... Sabe, eu acho que falta esse brilho no olhar de falar assim, poxa, a minha vitória vai me deixar um legado de colher frutos aí de 10, 25 anos, vai melhorar meus contratos e, acima de tudo, eu vou deixar 200 milhões de pessoas felizes. Isso aí, eu acho que foi o que eu olhava assim, falava, poxa, acabou o jogo da Turquia, eu chorava igual criança, porque passou minha vida inteira. Falei, pô, eu vou jogar uma final de Copa do Mundo, bicho. Ai, que loucura. Você entendeu ou não? É coisa que, arrepia. Cara, eu vou jogar uma final. Mas agora eu vou ganhar ela. Por que eu vou ganhar dela? Porque eu vou ficar com a história. Aí vem a história do Vampeta, né? Que durante 20 e poucos anos a gente está sobrevivendo de um título que a gente ganhou. Isso não tem preço. Sim. Imagina se eu não tivesse ganho a Champions, não tinha jogado nada. Você acha que eu estava aqui na estreia do Melhor de Três? Nunca. Aí você deu uma moral pra que isso, hein? E a estreia dessa, pega esse corte aí, vou falar pra você. Pega só gente bonita aqui, velho. Ó, esse podcast aqui, Melhor de Três, aqui vai ser difícil, tem que fazer uma enquete que é o mais bonito. Hoje é bonito, velho. Tá com moral, hein, bicho? Ah, tá louco. Se eu tivesse um olho azul assim também, aí eu ia ser louco. Faltam umas figuras assim, tipo Edilson, Vampeta, falta umas figuras pra zoar. Falta umas figuras pra dar dura nos craques. Entendeu não?
Mas era zoeira mesmo, os caras ali? Era, mas precisa ter, irmão, porque senão é muito tenso o negócio. Chato. E hoje, por exemplo, ó, o João Vitor, deixa eu pegar o sobrenome aqui, o João Vitor Albuquerque mandou uma mensagem aqui pra gente perguntando pra você, Edmilson, quem pode ser o destaque da seleção brasileira na Copa América pra você? Eu acho que o Hendrick. Ah, é? Na Copa América já? Ele vai entrar e fazer a diferença. Aí vai ser titular? Mas na vez que o menino tá na estrela, bicho. Ele tá... Na hora que ele entrar, ele vai fazer diferença. Da tua posição A gente não hoje. pode também, a gente já fala aqui, né? Vocês trabalham mais no dia a dia do comentarista. É aquilo. A gente não pode ficar impressionando muito. Porque nós somos o primeiro. 2 jogos lá, o Brasil vai mal na Copa América. Tem que colocar o Hendrick, né? É igual na Copa de 2002. Se leva o Romário. Depois do primeiro jogo contra a Turquia, que a gente jogou mal pra caramba, só eu saí do time. Né, Filipão? Não sei. Dorme com essa, Felipe. No segundo jogo contra a China, que era mamãozinho com açúcar, os caras já iam pedir Romário, bota o Romário. Era ou não era? Sim. Nada contra o Ronaldo. O Romário é excelente, mas não era o momento dele, era do Ronaldo e do Rivaldo, que fizeram 15 gols em dois. Em 2 caras mandaram 15 gols como esse campeão do mundo, bicho. Nossa senhora. Eu não sei se eu pergunto como volante ou como zagueiro, mas enfim, da tua posição, que você é muito polivalente, né? Quem que você vê hoje o cara da seleção onde você jogava? Eu acho assim, ó. Eu acho que acabou a geração dele, né? Foi o Casemiro. Que cara, pra mim foi Gigante. Craque. um cara que mudou de cabeça também, porque senão não ia acontecer nada. O Marquinhos é um cara líder, mas a liderança dele é muito quietinha. É muito assim, Vou ter que concordar. vamos lá, bicho. Não, vamos lá, bicho. Vamos acordar pro negócio, entendeu? Eu acho que a gente falta alguém que dá um esporro no negócio. Sim. Quando tinha o Dunga lá no 94, esse dia eu fui pra Vietnã com o Dunga. O Dunga falou, ô Dunga, como é que era o bastidor lá? Não, dava duro em todo mundo, bicho. É igual lá, não tinha um que dava esporro não, mas tinha os Ranziza lá, o Lúcio, eu, o Marcão, o Rock Júnior. Cara, era um mix deles. Entendeu? aí, E quando tinha que dar a dura no gordo lá no Ronaldo, no Ronaldo, a gente dava dura, né? Ô, Edmilson, mas tá fininho, não dá pra voltar não? Ali de volante? Se eu tivesse implante de joelho, eu voltava. Ó, vamos ver. Eita, ó quem tá aqui, ó. Tem uma notícia do Agora Corinthians. eu quero ver. Tem uma notícia Agora do eu quero Corinthians ver aí. porque ele é presidente de clube agora. Ska. Então, é uma dura missão. Olha o meme que saiu hoje. Histórico. Corinthians fica 6 horas sem novas notícias negativas e emociona a torcida. Ô, estagiário que separou isso aqui, isso é um brincalhão, hein? Se você quer derrubar o melhor de 3 com a torcida do Timão. Vai. Mas Mas eu acho é um que fake news porque colocaram verde aí, velho. é o verde, os caras tão loucos. Ó, mas eu vou te falar, que papelão desse presidente, hein? Que papelão, cara. Ele pode falar como presidente, desculpa, não é mole presidente, não, desculpa. não é moleza, mas não, sim, em 5 meses foi uma catástrofe, tem muita coisa errada. Mas pra mim até o corintiano tá concordando com isso daí, viu? Nesse momento assim, Sim. porque... Até eu queria saber se o Edmilson concorda, no momento que o Augusto assumiu o Corinthians, né, Edmilson, num momento muito difícil, que pô, ele pegou uma gestão que destruiu o Corinthians, a gente sabe muito bem disso, uma dívida bilionária, e aí ele pega uma bomba assim pra assumir com um discurso de agora vai mudar tudo, não, e agora cada gavetinha que ele abre ali é um BO novo, cara. Cara, é difícil, eu particularmente, eu não conheço o Augusto. Sim. Tá? Ultimamente eu tenho visto pouca informação aí a nível do que aconteceu, o que está acontecendo, apesar de ter sido notícia aí durante a semana passada. É difícil eu fazer um comentário, porque se você fazendo um julgamento do que eu não sei, mas eu acredito muito numa conversa, acho que a Leila teve agora, sobre a responsabilidade de quem é um diretor de uma torcida tão grande quanto a Corinthians, do São Paulo, Palmeiras. Acho que da mesma forma o fair play financeiro ele tem que funcionar, o clube tem que contratar jogador como qualquer empresa contratar e cumprir com o salário. Às vezes o cara contrata e não está pagando nem o salário atual do cara que é faxineiro ou cozinheiro, que for, qualquer função dentro do clube. Acho que essa responsabilidade ela tem que cair nas costas do cara, porque se começar a cair na costa do cara, o cara não vai se candidatar de qualquer forma a presidente de um clube tão grande como é o Corinthians. Então, eu me recuso a comentar uma coisa, que nem do Augusto, que eu não conheço muito.
ele. Eu não sei como é que tá lá a situação dele, nem o caso que aconteceu aí das comissões. Mas sabe que eu fico de cara, Edmilson? O Corinthians, com o tamanho que ele tem, potencial com a torcida, que é um patrimônio, a fiel torcida apaixonada, potencial de lucro, de produto, de experiência, é um clube gigante. E aí entra em rolo atrás de rolo, cada hora é uma polêmica. É difícil. Você vê a coisa da patrocinadora da Bet, né? Talvez uma mudança de formato nesses clubes que, assim, é totalmente pertinente a ter um comissionamento. Claro. Se você fecha um contrato de patrocínio desse tamanho, nada mais justo que aconteça uma divisão de comissão. Isso é em qualquer área. Então, assim, eu não, internamente não sei na estrutura dos clubes o que talvez precise mudar para que tenha essa coisa mais transparente, né? De que são pessoas... É um presidente, como CEO de uma empresa, tem um salário bom, né? Tem bônus, talvez isso. Eu acho que tem que ter essa responsabilidade. Eu conheço pouco o nível de processo de governança dentro dos clubes, principalmente clubes associativos. Você sabe que quem vota no presidente de um clube associativo são os conselheiros. Sim. A maioria são conchavos políticos. Vamos criar aqui, Paloma, um grupo aqui, vamos colocar o nosso amigo aqui de presidente do São Caetano, exemplo. Sim. JP, traz 5 votos para mim, você traz mais 5 votos, e mais 5, 15, ele está eleito. Você dá o marketing para você, que você não entende pelotas de marketing. Você dá a base para a Paloma, que ela só sabe de futebol feminino. E para mim, você me dá as relações públicas, que eu só fiz psicologia. Pronto, a melhor tá aí. Pior que assim funciona, infelizmente, né? Lamentavelmente é isso. A gente pega até um futebol, Lamentavelmente é isso. Então você pega um time como o Corinthians, que tem milhões de seguidores, possivelmente o departamento de marketing foi dado por um conselheiro que trouxe voto para o atual presidente. Não estou falando que isso aconteceu, mas esse é o sistema. Lamentavelmente no futebol é igual o sistema político. Até São Jorge pediu para sair, tá procurando um novo padroeiro. Olha o outro. Mas é uma situação, né, Edmilson, que a gente pega no modo geral e não tem muita fiscalização, porque é o que você falou, o conselho muitas vezes é aliado ao cara, e tem um carguinho aqui, um carguinho ali. Então o futebol brasileiro... Aí eu acho assim, só desculpa te contar, Imagina. você está no dia a dia, você faz um programa de televisão, você está num ambiente, a gente tem que buscar soluções. Sempre, isso aí, perfeito. Entendeu? Eu acho que a SAF, ela vem para ajustar essa governança dos clubes, os processos. Eu acho que essa questão aí da patrocinadora do Corinthians, eu acho que um tempo atrás teve um problema de colchão também, não teve? Colchão, permuta de colchão. Aí você já vê que o lado de comercial e o lado de marketing, que é uma outra coisa que os clubes não investem. Não. Às vezes o cara paga R$1 milhão, nada contra um jogador, quem for, e não investe 100 mil numa rede social, num digital, num propaganda, não investe. Aí a gente está no nosso marketing, os nossos subprodutos do que é o mercado do futebol, a gente tem poucas receitas através disso aí. Desculpa, tá com mentalidade ainda nos anos 90. Tá atrás. Já passou. Então, exemplo, uma diretoria que não pensa em mídia social, em rede social, em divulgação, Isso é uma em mina. experiência com o torcedor, sócio-torcedor, tudo isso aí, Exato. se o cara não investe no mínimo lá, ele não tem como trazer receita para dentro do clube. E isso. aí ele vai entrar em qualquer negocieta de porcentagem para dentro do bolso dele. E, Não sabe falar com a lamentavelmente, torcida, cara. É uma coisa que impressiona. Impressiona, não sabe falar com a torcida, o público que tem a gente não consegue botar, o clube não consegue pegar um avião de 200 passageiros, colocar 40 pessoas que são o staff para jogar na Colômbia e colocar os outros 150 pessoas pagando $50 mil, exemplo. Quantos corintianos não queriam viajar com o time, tirar foto lá e pagar o avião e o cara fazer um bate-volta e vender só os torcedores? Um monte. Ah, mas de onde você tira isso aí? Vivência que eu tive na minha vida. Sim. Né? Porque esses clubes, os tops, fazem dinheiro e pagam o orçamento do salário de um James Rodrigues, na época que não jogou nada lá no Real Madrid, mas com a venda de camisa para os colombianos do Real Madrid, vendeu e pagou o preço dele. Assim. Não jogou no Real Madrid, não jogou no São Paulo também, né? Mas o São Paulo usou o marketing para fazer venda de camisa do James? Tinha que ter usado muito mais, né? E eu concordo com você. O próprio Dani mesmo, quando estava no São Paulo, chegou, não fez nada de ativação de marketing com o cara. E o cara falou que era apaixonado pelo São Paulo, tudo. Botou um preço lá em cima e lamentavelmente não conseguiu pagar.
Pra mim falta pros clubes, Edmilson, concordo completamente com você, uma visão de que o futebol não é mais só, nunca foi, né, mas cada vez menos é só, 11 jogadores ali que vão jogar, cara. O futebol é uma empresa, o clube é uma empresa, cara. Não pode ser só a placa no estádio e a marca na camisa, não, de treino, esquece. Vai muito além Ou disso. se não a garrafinha lá do Kauai, lá na hora da entrevista. Eu acho que teve uma visão assim, diferenciada e está destacando, pelo menos por esse lado, é o Flamengo e Palmeiras. O Flamengo está fora da curva. Fora da curva. Eles entenderam quantos milhões de torcedores eles têm, eles entenderam. Eles podem mandar 6 técnicos por mês É uma e ir milha embora. Multa lá de Multa lá em cima. milhões, Não. O nosso sócio torcedor que está pagando. Exato. Antes da gente cair para os jogos de hoje, a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, você é presidente do Futebol Clube SCA Brasil. Qual é o teu principal objetivo ali, propósito? É formar jogador? Formar jogador com um perfil diferenciado dentro do que formam dentro do Brasil. Que legal. E qual é o perfil diferenciado que você detectou? Eu cobro performance. Se o meu time vai ser campeão do Campeonato Paulista Sub-15, Sub-17, eu não cobro. Tem que treinar a performance em cada função determinada, conforme determinada zona de campo. É demais, pô. Por que acontece hoje? Lamentavelmente, mais uma coisa que tem nos clubes, os clubes do Sub-9, ele quer jogar para ganhar título e ele aparecer, e ele se promover. Não o menino evoluir na metodologia do clube, na metodologia de jogo, né? Isso aí é no 15, no 17. Então, eu cobro o resultado se a gente fizer... O futebol é um esporte coletivo, ao mesmo tempo ele é individual. Se cada um performar bem dentro do seu setor, é igual esse programa aqui. Tem o Câmara, tem o fulano, tem o ciclano. Sim. É uma conjunção de performance boa para ter um bom resultado. Inclusive eu que estou falando pra caramba, eu tenho que dar uma boa performance aqui, porque senão não tem audiência. Você entende ou não? Faz demais, tem que ter TV, demais. cara, eu vou te falar. Você tem que virar comentarista, eu tô achando. Ele fala bem, Denilson, meu vizinho. Denilson, moio pra você, Denilson. Eu nunca, tipo assim, o Scali tem 3 anos de vida esportiva. 5 anos de empresa com sócios japoneses. Se eu querer pensar que um dia eu vou chegar a concorrer com o Corinthians, eu tô louco. Eu nem vou ver isso, nem meu neto bobear. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser uma mini fábrica para ser fornecedores para os clubes. Isso foi a grande jogada do futebol brasileiro antes da Lei Pelé. Sim. Lamentavelmente, a Lei Pelé ela foi bom só para os jogadores. Os times pequenos estão quebrados. Então a operação jogar campeonato paulista, jogar campeonato é cara. Né? É caro você manter um menino dentro do seu centro de treinamento, você tem que dar alimentação, suplementação, porque senão o menino não é alta performance, é projeto social, é escolinha. Então, se você ficar cobrando só resultado, não, tem que ganhar para aparecer, não, tem que performar bem. E a visão do SCA Brasil é a gente ser fábrica, nós queremos ser fabricando de um produto diferenciado. Mas a nível técnico, não. A nível que legal. Cabeça. Muito e é legal escutar isso também. Eu pude conhecer a estrutura já. Conheceu lá, né? Demais, cara. Assim, uma estrutura assim, gigantesca, sensacional. E ontem eu bati um papo com o Zete também, lendário goleiro. Sim. E ele também está no São Paulo agora como preparador de goleiro, né? Sim. Como coordenador lá dessa situação de goleiro. E é muito bacana essa mentalidade que tem pessoas como você, como o Zete, por exemplo, também, de trazer o que vocês aprenderam lá atrás, assim, de performance, de tudo, de desempenho em campo, e agora trazer para outra área, né, cara? Isso eu acho sensacional, muito legal. Queira ou não, Paloma, eu me submeto porque eu fui um produto com data de validade. Sim, isso aí. Entendeu? Lamentavelmente, o atleta, ele é um produto. Tem atleta que vale 10, tem atleta que vale 10 milhões. Tem atleta que vale 3, tem atleta que vale 30. Nem por isso que eu tenho que pensar só no de 30. Se eu vender 10 de 300, eu tenho 3 milhões, ou não? Sim. Sim, claro. Você entendeu ou não? Uhum. Então, eu vou ficar pensando só no meu de 3 milhões? Não, eu tenho que vender a cada ano 5 jogadores de 100 mil para me pagar o meu custo. E como é que eu vou pagar meu custo? Eu tenho que investir 30% do meu orçamento em cima de rede social, de marketing. Por quê? Porque meu clube começou do zero. Se eu não investir na marca,
vai ficar dependendo só da marca Edmilson. O Edmilson é o time do Edmilson. Não, é o Sky, ele é o time de Santana de Parnaíba e pronto. Legal. Cara, você tem uma visão muito legal do todo. É muito. Tem alguma joia lá pra gente investir? Tem, nós temos já uma no São Paulo, o Rian Francisco, o maior artilheiro da base aí. Joga muita bola, cara. O Rian Francisco Você conhece, Garbinho? Joga muita bola. É atacante lá. Atacante, canhoto. Penúltimo jogo fez 4 gols, 4 não foi? gols. Foi 6-4 pro Red Bull Bragantino, o São Paulo perdeu, mas ele fez 4 gols. Que isso? Tá mal. Se sair da fábrica aí já... Já sabe. Muito bem, já que estamos revelando hoje um comentarista aqui no nosso Melhor de Três, vamos para os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro, 8ª rodada do Brasileirão. Temos Atlético Goianiense e Corinthians, está aqui. Essa é a escalação do Timão pro jogo de hoje? E já começa a polêmica, hein? E aí? Mas vai pro jogo? Tá titular, né? Viajou, né? Era a grande dúvida, né, das pessoas. O Carlos Miguel O'Donnell, o Carlos Miguel que já tem as informações de que, pode estar indo lá pro futebol inglês. Ele já decidiu, né? Não, o presidente falou que não teve proposta ainda, só que... Tem esperança, né? Eu acho muito difícil ele não ir, porque é uma multa muito baixa e é a vontade do jogador de ir. Mas que loucura, né? Tava 50 milhões, baixou para 4 milhões. Cara, coisas de contrato. Uma coisa que eu falei do presidente ser bem juvenil, ou sei lá, diretoria nova, cara, você vê que o Cássio, sei lá, quantos anos o Cássio tava, independente de ele estar bem ou mal, ele vai se aposentar em algum pouco tempo. Aí tem o Carlos Miguel no banco. Os caras não vão nem olhar o contrato dele. E parece que pegou de surpresa que era 4 milhões de euros, sei lá, 4 milhões de euros a multa rescisória. A diretoria não foi nem ver o contrato do Carlos Miguel. Essa é a minha percepção. E até bem juvenil, os caras mandar o Cássio embora, o Carlos Miguel. Pois é, então pode ser que vá para campo hoje com... Essa escalação já é oficial, Vitinho? Já saiu, então ele vai para o jogo, né? Então vai para o jogo de logo mais contra o Atlético Goianiense e pode ser que jogue também contra o São Paulo no fim de semana, né, Sgarbi? Aliás, que belo jogo, hein? Nós jogaço, né? Mas eu acho que sim, porque o Donelli é um jovem, né? Acabou de estar para renovar o contrato agora de forma oficial, é um bom goleiro, tá no Corinthians desde que tem 10 anos, né? Tá para renovar o contrato ainda, sabendo que o Cássio foi embora, o cara tá quase saindo renovado. Mas vai renovar, o Donelli vai renovar. Só que só faltar também, aí seria... do Sub-17. Aí, ó. Meu Deus do céu. Então, Carlos Miguel, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká, Hugo, Ranieri joga muita bola, Breno Bidon também, Rodrigo Garro, Igor Coronado, Wesley, Yuri Alberto, técnico Antônio Oliveira. Cara, eu gosto do time do Corinthians. Mas é o pior ataque do Brasileirão, hein? É o pior ataque do Brasileirão. Aí é que tá. O mais interessante é o seguinte, uma campanha, por enquanto, horrível no Brasileirão. Mas no mata-mata, na Copa do Brasil e na Sul-Americana foi bem. É uma loucura isso, hein, Edmilson? É uma loucura. O Corinthians mesmo com essa crise toda aí, nos últimos 3, 4 anos, aí eu tava falando com um amigo, ele fez boas vendas aí pra fora. Sim. Fez boas vendas e tipo assim, o Corinthians não era esse time de vender tantos jogadores de base aí, né? Mas eu acho que o Corinthians, ele não tem um time ruim, né? Eu acho que tem time, inclusive o Atlético Goianiense é pior que o Corinthians, mas o Corinthians vai acabar perdendo, porque como tá numa onda ruim, bicho, não tem jeito. Mas que nem o Moscato mesmo. Teve uma proposta, por que não conseguiu vender o Moscato, sabe? É, bom jogador, hein? Jovem ainda, Jovem, cara. Caramba, fez quantos anos ele tem? Novo? Não, é Moscardo, né? Gabriel Moscardo. Bom, resumindo, eu me confundi do Moscardo com o Moscato, que foi pro Paris Saint-Germain. É o mesmo ou não? É o mesmo. É o mesmo? Então, por que esse menino não conseguiu ir? Será Sim. que tentou fazer um negócio antes do acontecimento? Mas é uma outra coisa, Yuri Alberto. O Pedro Raul não é igual ao Yuri Alberto? Não é a mesma característica? E os caras queriam ainda contratar o Gabigol. Quem vai servir a Mas comida? o Gabigol é muito a cara do Corinthians. Mas é muito a cara. Mas como é que você tem 3 centroavantes que ninguém constrói jogo? Bora lá. Vamos lá. Pra vender camisa? Se for pra vender camisa e pagar a conta, beleza. Ai. Agora, o Yuri Alberto, o Pedro Raul são características todas muito parecidas. parecidas. Aí você traz o Gabigol que não cria nada. E esse Garro, será que cria? Cria o quê? Não sei também, não queria, acho que não queria muito não. Eu acho assim, o Corinthians vai brigar aí pra fazer um campeonato porque entre meio de tabela e pra baixo. Querendo ou não, é o pior ataque. Ou seja, o que você tá falando é real, não tem quem tá acionando o ataque dos caras. Não tem. Tipo assim, esses caras como o Yuri Alberto, o Pedro Raul, até mesmo se o Gabigol viesse, precisava de um meio campo criativo, que botava, preparava, e até mesmo agora que parou de ter o 10, tem uns extremos, né? As beiradas.
E às vezes os caras seguem jogando 4-3-3 sem ter jogador com característica. Eu acho isso uma Não, loucura absurdo. também, cara. Eu acho... Sabe por que hoje não tem lateral no mundo hoje? Porque Nossa, belo ponto. acabou com os extremos, acabou com os lateral. Não é? Hoje o ponta volta até a linha de fundo. Linha de né? 5, como é que o cara vai conseguir correr? Ele tem que fechar na linha de 5, lá embaixo. Ele vai conseguir chegar no gol lá. E 90 minutos na intensidade que tem. Você não consegue. Quando eu vejo o menino do meu time lá, sub-15, fechar a linha de 5, eu grito pro treinador: irmão, não pode fechar a linha de 5, senão o menino não tem perna pra chegar lá. Eu gosto do Ian Couto. O Ian Couto é bom jogador. Eu gosto. Eu também gosto dele. Acho que talvez na hora de voltar precisa marcar ainda um pouquinho mais, né? Mas eu gosto dele. Motorzinho, eu Aí é gosto. jovem, né? Bem jovem, então... Eu gosto dele. Mas vocês estão olhando assustados ali? Não, é que pra mim é uma escalação assim, o Corinthians a gente sabe que é longe de ser o time de um Corinthians, né, Edmilson? Você pega... Quem te viu e quem te vê em Corinthians, putz, grilo. É essa pra minha frase. Quando você via aí as escalações do mas não Corinthians. é um time horrível, vai. Horrível não, mas não é um... Tô tentando limpar um pouco a barra do último, mas não tá, Não tá dando, né? Não tá dando. Bom, vamos continuar falando dos jogos de hoje então. Temos Juventude e Vitória também. Opa, tem clássico carioca. Botafogo e Fluminense. Fluminense do Thiago Silva. O Fluminense também tem que aproveitar agora, porque aquela apresentação do Thiago Silva foi um fenômeno, 50 mil pessoas. Pelo amor de Quantas Deus. camisas venderam? Aí você me Não pegou. sei. Pô, levanta aí, ô Vitão. Ô Vitinho, Quantas camisas foi vendida? do Thiago Silva. Não é possível você colocar 50 mil pessoas no Maracanã e ter 10 mil camisas pra foi vender. maravilhoso. não, tá louco, porque Ixi, Não, faz uma fake, faz alguma coisa aí vende. Vende. tem que Você aproveitar. cabeça né? de presidente, hein? Não, assim, mas é Esse cabeça importante, de cara, é importante, presidente, pensando não. no ganho, cara, porque é o que... Porque realmente colocar 50 mil pessoas lá e vender sem camisa não vale. Né? Você lembra quando o Luiz Fabiano voltou Pro São Paulo. pro São Paulo? Tinha 40 mil no Morumbi. Vendeu quanto? Não vendeu nada. O marketing não falou com a marca esportiva da época, mas como é que pode, gente? Umas coisas muito juvenil, estou falando, muito juvenil. Não dá. E o Fluminense que tá numa pressão também, né? Apesar de se classificou na Libertadores, só que no Brasileirão também tá numa situação difícil ali O na Botafogo tabela. tá bem ali no Brasileirão, né? O Botafogo tá sempre, cara, melhorando. Começou a temporada. Deu um respiro, né? E vai Depois contratar, hein, o Textor. Fala aí, Edmilson. Agora querendo ganhar da Leila. Eu acho que o Botafogo esse ano tá. Eu vi um jogo do Botafogo aí no Brasileiro e na Libertadores. Eu acho que o time do Botafogo esse ano é mais forte do que o ano passado. Eu também Você acho, acha? sabia? É Também acho. Botafogo e Esse Palmeiras atacante agora aí nas oitavas, esse né? atacante que eu acho que o Leão quer levar, como chama? Júnior Santos? Isso. É bom, Bom. sim. Esse É bom de jogador bola. é muito bom de bola. Ele A tá história vivendo é- um momento excepcional. O Fluminense, tipo assim, tem o modelo Diniz, que todo mundo sabe, mas é aquilo, tem alguns jogadores que tem uma certa ideia. O Thiago Silva chegou, não sabe se vai conseguir jogar no nível, porque o torcedor do Fluminense, você não acha que o Thiago Silva é o Thiago Silva, né? É o Thiago Silva, não é o Thiago Silva. Mas, Edmilson, você acha que faz diferença esse negócio da idade mesmo? Lógico que Marcelo, faz. Sim, acho que faz. Ainda mais se o cara tiver uma sequência. Tem Renato Augusto, Marcelo, Thiago Silva. Muita gente, cara. E outra, você tem acima de 35, dói tudo, velho. Dói tudo. É verdade. Não tem um jogador que não jogue um jogo com alguma dor. Eu cheguei nos 40 agora. Passei dos 40, começa a doer tudo. É o É, joelho, o pé não é o de dedo que tá machucado, cartilagem. não, né? Pelo amor de Deus. Ô Paloma, eu sempre digo assim, que é o seguinte, o Campeonato Brasileiro e Libertadores também, o Sidorf, lembra quando jogou o ano aqui com o Botafogo, ele falou que o Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis, não é nem pela competição também, mas pela logística que tem. Entendeu? Às vezes o cara joga lá em Londres, é rapidinho. Mesmo dia ele tá na casa dele. Aqui não, vai jogar no Nordeste, daqui a pouco joga lá contra o Criciúma. A logística do Campeonato Brasileiro é cansativa fisicamente e emocionalmente para o atleta de uma certa idade. É verdade, é verdade. Bom, completando aqui os jogos de hoje, Bragantino e Atlético Mineiro. Aí a gente vamos dar uma passeadinha também para os jogos da semana. Bora. Palmeiras e Vasco. E volta o fora de série do Verdão que tá precisando, Dudu. Nossa senhora, caraca, o Dudu ficou muito tempo fora, né, cara? Impressionante. E Assim, machucou justamente contra o Vasco. Foi, e o Dudu Quase é um um cara, ano, né? o Dudu é um cara que não tem histórico de lesão, né? É um cara que é um dos poucos no futebol brasileiro há anos jogando bola em alto nível sem se machucar. E aí teve essa lesão. Você acha que pela idade dele já é difícil voltar naquele Dudu que a gente conhece ou dá? Ó, eu não sei o teor da lesão dele, se foi só o cruzado ou se pegou o menisco. Tem diferença. Tem.
Porque, irmão, você rompeu o cruzado hoje, entre aspas, a medicina está muito avançada. É rápido e o cara volta. Se for só o ligamento cruzado, o LCA. Você tá entendendo? Até de joelho. Meu Tá Deus, louco, você tá de cara. Foram 3, né? Pô. três cirurgias? 3. Caraca, Porque o grande problema da lesão articular do joelho é o menisco, quando você tem que tirar uma metade do menisco e aí você pega a cartilagem. Se ele tá com só o LCA, que é o ligamento cruzado, e recuperou, é mudança de um tendão, de um tendão para um ligamento. Olha, tô falando difícil. Você tá bem. Você tá, ó, Edmilson hoje, gestor, comentarista. O novo comentarista do Kawhi. E aí, Paloma, eu acho assim, a o Dudu contusão é um menino, é um rapaz que ele é baixo, o corpo, tem tudo isso aí, cara. Sim. Porque se o cara é muito alto, tem problema de Muito peso, ter né? reincidência, essas coisas. Eu acho que pela característica dele, ele vai voltar no nível bom. Eu acho que ele vai voltar Ele sofreu ainda. uma lesão no menisco ao romper os ligamentos então. do lado direito. Foi. Aí que tá. Se tirou alguma porcentagem do menisco, aí tem que fazer uma prevenção muito grande, senão vai pegar cartilagem. E aí é osso com osso, é igual o Denilson, igual eu, igual nós, um monte de velho que tem. Nossa, tá e com o que o Denilson mais reclama é cartilagem, cara. Então, deve ser. É isso aí. A gente pega, né? Mas o Dudu é um grande reforço pro Palmeiras. E tá precisando, né? Tá, O Palmeiras deu uma caidinha de rendimento, né? Teve uma queda de rendimento, então vamos ver se melhora um pouquinho. Eu ia falar de novo, Vasco e Fluminense. O Vasco tomou de 6 lá do Flamengo. O Vasco também tá em crise, né, meu? Tá Cara, o bem Vasco perdido, vive em né? crise, é Vive em impressionante. crise, O Vasco cara. é impressionante. Todo ano a gente sabe que a gente vai lutar pra não cair. Cara, e vai cair. a qualquer Coitado do momento, Vascaíno, cara, porque é uma torcida apaixonada, uma das mais É apaixonadas a do quarta país. maior do país, pô. Cara, é outro caso, né, Edmilson? Você pode falar com muita mais propriedade de que gestores acabaram com o clube, cara. Os E caras virou de- SAF e tá dando errado. Né? Mas mano. eu acho que. Quase soltou um, hein? Quase soltou um Quase. Não sei, quase. Pode, você. Ó, pelo que a gente ouve um pouquinho nos bastidores da SAF do Vasco, é que o pessoal, tipo assim, ó, eu acho que a SAF ela vem com uma gestão de governança de gente que cuida de empresa. E você tem que ter alguns setores dentro da SAF, e principalmente no futebol, que cara que entende de administrativo, financeiro, planejamento, prestação de conta, gastar aquilo que tem, tudo aquilo. Mas também tem que ter, na hora de contratar, alguém que entenda de futebol. Tem que ter esse equilíbrio, né? Eu acho que o Vasco se salvou o ano passado de não ir para a segunda divisão, que aí seria realmente o pior cenário. Eu acho que dentro do processo de transformação de um time associativo, que tem uma torcida sensacional, que antigamente era um dos times pior gerido a nível de política, que na época Pai do Eurico Miranda. do Eurico Miranda deixou um legado, deixou uma cultura política no Vasco muito ruim. Tem um cara do futebol lá, que está na parte associativa, que o pessoal da SAF do 777 aí, devia levar ele para dar umas opiniões, e tem um DNA que é o Pedrinho. Pedrinho, inteligentíssimo. Eles gostam. Pô, deixa o Pedrinho lá, contrata o cara, pô. Ele é muito bom. Tá tendo briga, né? Tá Dentro do tendo, Vasco. tá tendo esse tipo de briga. Isso aí, gente, quando a bola entra, ninguém fala nada, mas quando a bola não entra e toma 6 do rival, Puta, do rival. aí, Maior meu goleada, filho, acho não que tem da- como da história defender deles, vocês, né? bicho. Não tem como. E o Coutinho tá chegando, não sei se vai vir, né? Coutinho. Parece que vem, viu? Bem, né? Fazer o quê? Então, aí Pagar caro? Coutinho. Você entende ou não? É jogador já pra mim, pai. É. O Coutinho, ele foi pro Barcelona, não Mas era aqui no jogador. Brasil não dá um caldo ainda? Dá, mas depende da cabeça que o cara vai vir, né? Mas tem diferença, os caras que vêm de fora da Europa chegam em alto nível, cara. Aqui, pelo menos alto nível não, mas destaca aqui no Se futebol. destaca porque É diferente. depende do cara, depende da condição física, né? Depende de aonde ele vai jogar, O que vai fazer, né? o que vai fazer extra-campo. Você entendeu? Eu voltei depois de 9 anos na Europa pro Palmeiras. Né? Joguei lá 4 meses, quebrei o cotovelo. E aí o carro velho para pegar demora. E você, deixa eu até brincar aqui, você participou da minha maior tristeza com o São Paulo. Ah, é? Foi em 2000. Eu tava falando pra você aqui, eu chorei, viu? Eu chorei. Bem que eu senti. Eu tava na 5ª série, ele era o capitão do São Paulo. E aí o São Paulo tava 1-1 lá no Mineirão, era domingo, eu lembro até hoje, eu não consegui nem ir na escola segunda-feira, que eu chorei, porque o meu sonho era ver o São Paulo na Libertadores. E aquilo era a maior chance que o São Paulo tinha, porque o São Paulo tava sendo... Pô, o Corinthians naquela época tava voando. E a maior rivalidade era com o Corinthians. O São Paulo ia ganhar a Copa do Brasil.
alguém falhou, recuou a bola. A bola teve um errada. lance lá de Rogério passe, alguma coisa. E aí fez a falta e o São Paulo tomou 2-1. Perdemos. Foi uma das piores, foi 2 derrotas duras pra mim. Foi Qual? o Mundial lá, que eu queria ganhar o Mundial do Interclubes, que a gente perdeu pro Inter. E essa do São Paulo foi a mais dura, né? Que eu era o capitão com 23 anos. Podia ter entrado na história lá pro São Paulo de ter erguido a taça, né? Foi esperar 22 anos. 23 anos, né? 23 anos, né? Falando de São Paulo, tem São Paulo e Inter também. Inter e São Paulo, na verdade. Verdade. Esse Zubeldia aí, esse cara é muito legal. Eu gostei também, viu? Esse cara é legal. Será que ele bate o recorde do Dorival? 11 vitórias? Imagina, tá quase, né, 11 cara? vitórias não, 11 sem jogos sem derrota. perder, 11 jogos sem perder. Você tá gostando dele? Tá acompanhando, pelo menos, Edmilson? Não. Eu acho que não mudou nada, só mudou a cabeça do jogador. Não, como assim? Taticamente, você diz não mudou nada. Eu sou o mesmo jogador. Mas você acha que não tem uma diferença tática? Eu acho que derrubaram o Carpini. Você acha? Tenho certeza. É. É impossível. É impossível. Eu sou o mesmo jogador. São Paulo contratou quem a mais pra esse cara? Mas eu conversei com algumas pessoas dentro do... Quem sou eu? Mas dentro do São Paulo, falaram que os jogadores adoravam o Carpini. Então alguém derrubou o cara, porque não é possível. Não. Um cara tão rápido. Não. Filma ele aqui, filma ele aqui, ó. Ô JP. Não, Ele sabe mais que eu. É outra coisa que eu não quero julgar. Mas, tipo assim, o Carpini teve um carimbo lá dos caras, não teve? O Muricy, Milton Cruz, todo mundo que tá lá carimbou, falou, não, a gente aceita lá o cara, vamos apostar no cara. Mas ninguém saiu pra defender dele com os resultados não vieram. Esquece. Mas, Eu sempre digo, qual a diferença do Guardiola e do Xavi? Cara, pra mim, principalmente ser de grupo. O Messi, pô. Eu pensando em uma resposta aqui super qual que é a diferença? Messi. Maravilhoso. O Lucas faz gol, já faz 3 jogos. Palomar, o perfil do Messi, do Guardiola, é igualzinho do Xavi. Eles jogavam na mesma posição praticamente. Tem o mesmo jeito de falar. Catalão. É catalão, entende a identidade do clube, só que o Xavi tem o Lewandowski. E o Guardiola tinha o Messi. Só isso. Sim, só. Ronaldinho, Messi, Henry depois, e teve um monte de gente ali. Não, o Ronaldinho não Ibrahimovic. chegou, mas é aquilo. Eu acho que esse treinador, ele é um cara super inteligente, esse do São Paulo aí. O Zubeldia, Eu não sei nem né? se está encerrando, mas eu queria saber, como que foi jogar com os maiores da história? Ronaldinho, Messi... O Messi estava aprendendo com a gente, né? Messi, dá uma segurada, Juvenil. Dá uma Ô, segurada, Juvenil, Messi. segura aí, tchê. Você jogou aonde? Não, é verdade. Eu machuquei o joelho lá, aí eu ia fazer preventivo. Ficava mais na academia do que em casa. E aí eu vi o Messi lá, rapaz, depois do treino, assim, ó. Aí tinha um carequinho, o Juan Rubral, que era o preparador físico que o Barça contratou pra mim, pro Thiago Mota, pros caras que machucaram o cruzado. Pegava ele por aqui, ó, e falava, vamos lá pra academia. E ele não queria ir, Ele era cara. magrinho, Era né? magrinho, machucava direto aqui a parte posterior porque ele era muito rápido. Aí e esse não cara tinha. vai ter, né? Esse cara vai ter. E aí ele se deu conta que ele precisava se cuidar na parte e virou esse excesso. Mas pra mim o Ronaldinho falava, Magrelo, rouba a bola, joga ela em mim que eu resolvo. E aí, cara, você via os atacantes, os defesas, Michel Salgado, Sérgio Ramos. Tava louco. Esses caras do Real Madrid que a gente deitou na época. Né, falou? Cara, os caras tinham medo do cara, velho. O Ronaldinho era foda. Era fera, velho. Você pegava lá o Chelsea, que tinha o Carvalho, tinha aqueles caras chatos pra caramba na defesa, o Milan com Nesta, Stan, O aquela Ronaldinho era monstruoso. Ele jogava contra no fim do quintal. E os caras tinham medo de encostar nele, porque sabia que ele levava uma troca, uma caneta, um elastiquinho. E nós no treino nem chegava perto. O Ronaldinho. Nossa, quanta história Ele legal, brincava. né? Brincava, velho. Brincava e tipo assim, ele não fazia esforço pra brincar. Esse cara não é Os caras nada, faziam cara. esforço pra fazer um passe, o Ronaldinho não fazia esforço pra dar um elástico. Mas naquela época ele era da noite ou não? Qual época? Essa época ele corre todas, né? O Rony sempre foi um cara muito... curtiu a vida, viveu o momento. Ele já tinha tudo preparado na cabeça de ser o melhor do mundo, depois parar. Eu acho que... Você vê que o cara tem moral quando mete um Ronaldinho Rony, né? Aí é Rony, demais, né? Rony. outro patamar. Pô, tá Eu louco. vivi assim, ó, tipo assim, eu tive, Deus foi muito bom comigo, porque amém. eu me dediquei muito para poder chegar entre os melhores. Eu nunca fui o melhor na minha posição, mas sempre eu trabalhei muito para chegar lá junto dos melhores. E foi onde eu aprendi, na Escola São Paulo, Tele Santana. Chega cedo, dá o passe, vai treinar, faz repetição.
o fundamento principal do futebol é o controle, o passe médio, o passe curto, o passe longe, o passe chapado, o passe assim. E aí você vai pegando, e aí você vai criando essa casca como pessoa e como profissional do setor, e aí vai aparecendo as oportunidades que os limitados, coadjuvantes, têm a oportunidade com os grandes, porque os protagonistas precisam dos coadjuvantes para carregar. E eu vivi com o Ronaldo, com o Gaúcho, com o Rony, 4 anos viajando com ele em clube e em seleção. Quantas vezes a gente viajou junto, trocava ideia, falava, às vezes o Belete ia com a gente também. Então foi 4 anos sensacional de um cara extremamente, como dizem em espanhol, né? Ele desfrutava da vida. Sim, la Esta é a melhor coisa que há. Ó, com essa frase, então, a gente desfrutou aqui de uma live sensacional. O senhor está contratado terça-feira que vem. Pode, eu tenho um assessor aqui, o Toninho Pedalada. E é o Toninho lá do... Foi muito legal, a gente ficaria aqui 2, 3 horas só nesse papo bom, ouvindo as histórias desse craque, que você super elogiado aqui. Obrigado. As pessoas encantadas com você e são encantadas com a sua trajetória, com a raça que você tinha, né? E hoje o que você... como legado que você tem, que é o teu instituto mesmo. Fundação Edmilson, 20 anos. Demais, cara, demais. Exatamente, parabéns pelo teu trabalho também aí fora das 4 linhas, né? E como formação também dessa cadeia industrial que você está montando de bons jogadores. A gente termina a nossa live por aqui. Peço desculpas por alguns probleminhas técnicos que eventualmente a gente tenha tido, mas vamos ajustar tudo. Terça-feira que vem, 18 horas, estaremos juntos também. Amanhã tá no nosso canal amanhã tem retransmissão? Então, beleza. Amanhã é retransmissão para vocês de toda a nossa live do Melhor de 3, nessa estreia maravilhosa que foi um sucesso. Meninos, tamo junto, Paloma. Vambora. Obrigada. Obrigada. Valeu, viu? gente. Monstro. Até terça que vem. Obrigadão. Tchau.